Salmos de número 62, verso 1 e verso 2, apenas 2 versos. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Como cuidar das emoções? Davi vivia em guerras, clima de conspiração, medo e sem descanso. Essa era a vida de Davi. Mas Davi aprendeu a cuidar de seus sentimentos. Davi aprendeu desde garoto, desde soldado de guerreiro, lidar com os seus sentimentos. Deus estava lhe preparando para ele ser rei de Israel, rei de Jerusalém, um dos maiores reis que já passou aqui no planeta Terra se chama Davi. Mas Davi tinha que cuidar das suas emoções, porque Davi lidava com pessoas, Davi estava lidando com guerras, pessoas entravam e saíam da sua vida, e ele precisava lidar com as suas emoções. E Davi coloca 3 coisas aqui de suma importância no Salmo 62. Como cuidar das emoções? Primeiro ponto, vida de oração. Esse é o primeiro remédio para você cuidar das suas emoções. Davi era um homem que demonstrava muitas emoções extremas, como raiva e alegria, mas sempre tratava tudo isso na presença de Deus, em oração. Na oração, Davi desabafava o que sentia e se fortalecia para continuar lutando. Na oração, Davi rasgava o peito. Davi chegava ao ponto de desabafar, colocar para fora a raiva dele contra os seus oponentes, contra os seus adversários. Em vez dele falar publicamente, ele falava para Deus. Ele falava para Deus, ele contava para Deus em oração as suas perseguições, as intempéries da vida que ele estava passando, os problemas que ele estava passando, ele contava para Deus, porque afinal de contas Deus é o nosso melhor amigo. Muitas vezes a gente conta os nossos problemas para outrem e ele acaba espalhando, acaba ridicularizando a nossa vida pelo problema que a gente contou para alguém. Davi, ele aprendeu a contar para Deus. Davi, ele aprendeu a contar as suas emoções para Deus. Ele despejava as suas emoções, tanto as suas emoções, a sua emoção de alegria, como também a sua emoção de tristeza, ele derramava. Ele chorava na presença do Senhor. Senhor, meus adversários estão me perseguindo, ao ponto de querer a minha morte. Senhor, não aguento mais tanta perseguição, tanta luta. Naquele momento, não sabendo Davi, cuidando das suas emoções, em oração. Ter uma vida de oração é cuidar também das emoções. Lá você fala o que você quiser. Você pode gritar, você pode berrar, você pode chorar, rolar no chão, gritar, puxar o seu cabelo, mas na presença de Jesus, em oração. E essa oração
É uma oração secreta. Não é aquela oração em público, onde tem muita gente. Mas é aquela oração secreta. É o seu particular. Como Jesus disse, entra no teu quarto. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E você ora em secreto. E o teu Deus virá em secreto. E Ele vai te responder secretamente. Como cuidar das emoções? Tenha uma vida de oração, meu irmão. Meu amigo, em vez de você sair gritando aí, colocar no megafone, sair gritando, contando os seus problemas, conte para Deus, se jogue nos pés do Senhor. Aí você vai ser curado. O Senhor vai enviar um bálsamo na sua vida. Oh, aleluias! Aquela angústia, aquela mágoa que está dentro de você vai sair para fora, vai sair para fora. Porque você vai desabafar na oração, no diálogo com Deus, você vai desabafar. Como cuidar das emoções? Segundo ponto, não esconder as feridas. Davi nunca escondeu as suas feridas. Davi nunca escondeu. A vida de um guerreiro é marcada por cicatrizes, isso é verdade, tanto no corpo como na alma. Davi, mesmo sendo um guerreiro e rei, expunha suas dores e com isso aprendeu a lidar com elas, além de tratá-las. Quem esconde uma ferida não aceita ser cuidado, e com o tempo a dor aumenta. Então, a segunda coisa, como nós podemos cuidar das nossas emoções, não esconder as feridas. Não esconda. Você muitas vezes quer dar uma de durão, aí você esconde. Aí essa ferida aí nunca vai cicatrizar. Sabe por quê? Porque você dá uma de durão, você diz que está tudo bem com você, mas na realidade não está nada bem com você. Há uma ferida aí aberta. E essa ferida precisa ser cicatrizada, melhor dizendo. Essa ferida precisa ser. E para isso, você não pode esconder. Fale para Deus aonde está doendo, meu amigo. Diga para Ele: Senhor, está doendo aqui. Eu não consigo liberar o perdão, eu tenho raiva daquela pessoa. Então fale para Deus. Você vai ver que a mão de Deus vai vir sobre o seu coração e vai arrancar, como se arranca uma árvore pela raiz. Aleluias! Não esconder as feridas. Não esconda as suas feridas. Você quer ser curado das suas emoções? Que você venha fazer exposição, exponha a sua tristeza, a sua angústia para Jesus. Fala para Ele. Davi era guerreiro. Ele trazia no seu corpo diversas cicatrizes. Ele trazia no seu corpo, tanto na alma como no corpo, ele trazia. Mas ele aprendeu a cuidar das suas emoções. Como? Não esconder as feridas. Não esconda. Você pode até esconder de mim, esconder do próximo. Tudo bem, é um dever seu. Agora, esconder de Deus, não. Fale para Deus. Não tenha medo de Deus. Não faça como Adão. Quando Adão abriu a ferida na alma dele, ele correu para se esconder. E o Senhor disse: Adão, por que tu se escondes? Tu estás aonde, Adão? Adão se escondendo. A ferida estava aberta e Deus querendo curá-lo, querendo restaurar ele, porque ele tinha errado o alvo e a ferida estava aberta. Então Deus está interessado em cicatrizar essa ferida, cuidar de você. Ele é o bom pastor, Ele é o pastor dos pastores, e você precisa entender isso. Você não pode esconder as suas feridas. Como cuidar das emoções? Terceiro ponto, nutrir-se de esperança. Olha só,
nutrisse de esperança. Davi era um adorador, um homem de oração, dedicado à palavra de Deus. Isso o mantinha sempre renovado. Davi adorava a Deus em qualquer circunstância que ele estava passando. Davi pegava a sua harpa e começava a adorar, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Fazendo isso, ele estava nutrindo a sua esperança. E as suas emoções estavam sendo curadas. Você precisa adorar a Deus. Quando você adora a Deus, você está nutrindo a sua vida espiritual. A adoração a Deus, a busca por sua palavra, nos preenche de fé, de esperança, que nos fortalece para vencer. Então, se você quer vencer as suas emoções, você tem que aprender a nutrir, adubar a sua esperança, aumentar a sua fé, a sua confiança no Senhor, que você vai sair dessa situação, que você vai vencer. Seu casamento vai ser restaurado, a sua vida vai ser restaurada, você vai ser agraciado por Deus. Você precisa nutrir a sua esperança, orando, adorando, usando a fé. Você precisa nutrir a sua esperança. Fazendo isso, você automaticamente está cuidando das suas emoções. Agora, se você não nutrir com a fé, com a confiança no Senhor, vai vir sobre a sua vida, ou já está na sua vida, a incredulidade, a dúvida, a insegurança. Você não tem estabilidade, você pensa em desistir, você pensa em parar. Você até começou muito bem, mas agora no meio do caminho você parou, você não quer mais prosseguir. Sabe por quê? Porque você não aprendeu a nutrir as suas emoções, cuidar das suas emoções. Elas estão reagindo na sua vida muito mais forte. As emoções estão sufocando você. As emoções de raiva, de ódio, de tristeza, de angústia, desespero, está sufocando a sua esperança, a sua fé, a sua comunhão com Deus. Aí você precisa nutrir a sua esperança. Como? Adorando a Deus, praticando a fé, vindo na igreja, se envolvendo na obra de Deus. Rapidamente você vai perceber que essa depressão, essa angústia, esse mal que está sobre a sua vida, vai embora. Ei, já tem dias contado, data, milésimo contado, para esse mal sair da sua vida. Se você crê, vai dando glórias a Deus nesse momento. Como cuidar das emoções? Primeiro, viva uma vida de oração. Segundo, não esconder as suas feridas. Não esconda de Deus nada. Desabafa, chora. Isso. Terceiro, você tem que aprender a nutrir a sua esperança. Nutrir-se de esperança. Amém? De fé. Ter uma vida otimista, não negativa, mas para frente. Como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Deus vai me dar graça, vai me dar força. É assim, meu amigo, bata a poeira, erga a cabeça. Você não está só nessa prova. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra de Deus. Toma posse dessa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga amém e sejam todos abençoados. Amém e amém.